Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse, tá? Hoje vamos falar sobre a banca Fapec. É uma banca que faz provas basicamente para o Mato Grosso do Sul. Então, a galera do Mato Grosso aí pediu a rodo, tá? Bom, vamos lá. As questões de interpretação de textos. Poucas e fáceis, muito simples, você não vai ter dificuldades aqui. Agora, eles pedem muita questão de tipologia e gênero textual. Isso eles solicitam. Tá legal? Muita questão envolvendo sintaxe, função sintática, classificação de orações. Tá? Eu até volto a falar aqui análise morfossintática, porque muitas questões eles pegam um texto, vão tecendo comentários. Beleza? Então análise morfossintática, identificação de classes gramaticais, funções sintáticas. Certo? Questões de semântica verbal, que eles gostam. Regência, questão de ortografia com acentuação. Crase, bom, verbos. Se tem semântica verbal, obviamente tem verbos, denotação e conotação, sentido denotativo, sentido conotativo, semântica, conectores, né, valor semântico das conjunções, certo? Sempre deve. Embora eu, na realidade, até encontrei poucas questões, mas é um assunto que eu nunca deixaria de estudar, por vários motivos. Primeiro que as bancas, de uma forma geral, cobram muito. Né? É um dos assuntos prediletos de todo mundo. E outra coisa, facilita muito as questões de interpretação. E muita questão de identificação de frase certa e frase errada. Por isso que nós temos questões de colocação pronominal, de pontuação, de concordância, de regência, de crase, de verbo. Então, identificação. E outra coisa, é uma banca, as provas deles não são difíceis, mas são trabalhosas. Elas têm questões muito longas. Mas com uma boa técnica, você resolve. Tá fazendo leitura rápida daquilo que interessa. Tá? Se o cara pede erro de concordância, você não vai se preocupar com crase, por exemplo. Se erro de concordância. Por outro lado, se ele pede erro de regência, você não vai se preocupar com concordância, pontuação. Então você tem que responder aquilo que está sendo solicitado, que está sendo pedido. Então um pouquinho de malandragem não faz mal a absolutamente ninguém. Vamos lá, vamos para as questões. Então, essa aqui, por exemplo, é muito interessante. Foram tiradas 4 questões desse texto. Eu trouxe as 4, nenhuma de interpretação. Você vê que não é uma banca que gosto muito. São poucas e quando caem questões de interpretação, não são questões complicadas, não são questões difíceis. Vamos lá. Em qual das alternativas a análise do termo da oração está incorreta? Então ele quer a opção errada. Bom, vamos lá. Letra A, saudável. O corpo parecia saudável. Gente, o verbo parecer é um verbo de ligação. Certo? E a função do verbo de ligação é justamente ligar o sujeito ao elemento que qualifica, que é o predicativo do sujeito. Então a letra A está certa, não serve como resposta. Derrompimento, vamos lá, suspeitava-se, quem suspeita de alguma coisa. Derrompimento complementa a ideia do verbo suspeitar com preposição. Completou a ideia de verbo, objeto, com preposição, no caso preposição de, objeto indireto. Então a letra B também está legal. Do complexo, olha lá, o pronto atendimento do complexo alemão, ou seja, primeiro, pronto atendimento é um hospital, um substantivo concreto. Então esse termo aqui está ligado ao substantivo concreto. Já é uma adjunta adnominal, certo? Além disso, estabelece a ideia de posse. O complexo do alemão possui uma unidade de ponto de atendimento, ideia de posse, valor agente. Então, realmente é um adjunto adnominal. Perfeito. Por mortes não naturais. Vamos lá. Aqui, somos responsáveis por mortes não naturais. Ele diz que é objeto indireto, mas espera lá. Responsáveis por alguma coisa, por mortes não naturais, está completando a ideia de responsáveis. Responsáveis é um adjetivo, é um nome. Então não está completando a ideia de verbo, que objeto completa a ideia de verbo. Isso aqui está completando a ideia de um adjetivo, de um nome. Isso aqui é complemento nominal. Então, o erro está aqui. Essa resposta é um complemento nominal e não um objeto indireto. E de um aneurisma, certo? Olha lá. De um aneurisma é complemento nominal. Vamos ver se é mesmo. Vamos achar aqui onde é que está. Tá aqui. Rompimento de aneurisma. Repare que de um aneurisma está ligado à palavra rompimento. Rompimento é um substantivo abstrato.
tá? Então o aneurisma foi rompido, tem valor paciente. Então completou a ideia de um nome, com preposição, complemento nominal. Perfeito. Resposta realmente é letra D de dado. Maravilha. Vamos então para a questão número 2. Então, vocês vejam, aqui é uma questão de identificação de função sintática. Então, você já sabe que você tem que ter um bom domínio de sintaxe. Aqui, ele trabalha o elemento coesivo, quem é que ele está retomando, quem é que ele não está retomando, tá? Qual é o valor semântico. Você vê como é que eles gostam de trabalhar. E o valor semântico não é nem de conjunção, né? Do conector aqui, que no caso é preposição. Comentários morfossintáticos de uma determinada maneira. Então, uma banca que trabalha muito com isso. São questões, inclusive, que são grandes, né? Você vê. A compreensão de textos depende, entre outros fatores, da identificação de relações de sentido e de coesão. Olha como é aquilo que eu falo sempre, que você saber conectivos, conjunções e preposições ajuda muito a interpretação de textos. Olha, você se lembra disso? É exatamente o que ele está falando. Assinale a alternativa em que a relação está corretamente identificada. Beleza? Vamos lá. Letra A. O pronome isso retoma morte natural. Vamos lá para o texto. Onde é que está a palavra isso? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou apagar aqui. Quando isso acontece, tá? Olha só, por se tratar de morte natural, o corpo não deveria ter sido encaminhado para lá. Quando isso acontece, isso está se referindo a quê? Ao encaminhamento do corpo para lá. Para lá, para onde? Para o IML. Certo? Então, quando isso acontece, Gabriela fica indignada. Então, quando isso acontece, ou seja, quando eles encaminham o corpo para lá, então ele está falando aqui, o pronome isso não está falando de morte natural, mas sim ao fato de encaminharem o corpo. Quando isso acontece, quando encaminha o corpo para lá, fica indignada, que não era para lá que tinha que ir. Então a letra A está errada. Letra B. Por se tratar de morte natural, introduz no período o valor de causa. Sim, e é valor de causa mesmo. Tá? Olha lá onde é que está a frase. Por se tratar de um corpo de corpo, por que se trata, uma vez que se trata, já que se trata, tá? Então, por que se trata de morte natural? Realmente, esta oração aqui estabelece relação de causa. Maravilha, já chegamos à resposta, que é a letra B de bola. A palavra lá refere-se à unidade de pronto atendimento do complexo alemão. Vamos lá. Vamos ver se a palavra lá realmente se refere a isso. Tá? Onde é que está aqui a palavra lá? Aqui, ó. Vamos lá. As questões 1 a 4 referem-se ao segmento tal extraído de uma reportagem que trata do trabalho de médicos legistas em Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e suas diferentes demandas, incluindo os casos indevidamente encaminhados. A vítima daquele dia dera entrada na unidade de pronto atendimento do complexo alemão com fortes dores de cabeça e morrera 2 horas depois. O corpo parecia saudável, suspeitava-se rompimento de um aneurisma. Por se tratar de morte natural, o corpo não deveria ter sido encaminhado. Encaminhado para onde? Para o IML. Tá? Então, na realidade, não está se referindo à unidade de pronto atendimento. Ele foi para a unidade do pronto atendimento para tentar né, enquanto ele estava vivo, para tentar salvar a pessoa, o indivíduo. Beleza? Mas depois, tá? Pera lá. Suspeitava-se de rompimento, por se tratar de morte natural, o corpo não deveria ter sido encaminhado para lá para onde? Tá? Então, olha lá, você repare o seguinte, a vítima naquele dia dera entrada na unidade do pronto atendimento com fortes dores de cabeça. Então, enquanto ela estava viva, ela estava na unidade do pronto atendimento. Depois disso, esse corpo foi encaminhado para o IML. Então, lá é o IML. Beleza? Instituto Médico Legal. Letra D. A gente já viu, por se tratar de morte natural, introduz ideia de consequência, não, introduz ideia de causa. O que vem depois é que é consequência.
Por se tratar de morte natural, a consequência é que o corpo não deveria ter sido encaminhado para lá. Então, isso aqui, do por até natural é causa, o efeito, a consequência é isso aqui. Letra E. O referente do pronome eles não pode ser recuperado no texto comprometendo a coesão. Vamos ver se... Olha lá. Repare só. Refere-se ao seguinte trecho extraído de uma reportagem que trata trabalho de médicos legistas em Instituto Médico Legal. Tá? E aí, olha lá. O corpo não deveria ter sido encaminhado para lá. Quando isso acontece, Gabriela fica indignada. Eles ficam com medo de assinar atestado de óbito. Eles quem? São os médicos. Tá? Então, confirmada letra B de bola. Vamos para a questão número 3. Uma questãozinha bem bacana. Se reorganizarmos, olha lá, questão de conjunções. Você vê que todos são conjunções, eles nem cobram tanto, mas cobram. E é importante que você tenha esse domínio. Olha só, você tem que prestar atenção. Se reorganizarmos o terceiro e quarto períodos, tá? Articulamos em um único período. Então, esses dois períodos aqui, que acabam em aneurisma e que começam no por, virando uma coisa só. Adaptação da pontuação, tá? Substituição do ponto após aneurisma, então esse ponto aqui. Por ponto e vírgula, então esse ponto vira ponto e vírgula. Certo? E uso correto de vírgulas e da grafia, troca da maiúscula, lógico. Se você substitui ponto por ponto e vírgula, isso aqui está na mesma frase. Então você vai ter que trocar por letra minúscula. Ponto e vírgula indica que o termo continua no mesmo período. Qual será o conector para fazer essa articulação? Bom, o cara deu entrada com muita dor de cabeça e morreu. Suspeitava-se de rompimento de um aneurisma. Então, a morte é uma morte natural, foi um aneurisma que aconteceu. Certo? Partindo desse pressuposto de que a suspeita da morte do indivíduo era um aneurisma, né, a conclusão que se tira, que se pressupõe, que se deduz a partir daí, é que por se tratar de morte natural, o corpo não deveria ter sido encaminhado para o Instituto Médico Legal. Então, partindo disso aqui, que fala sobre uma morte natural, suspeitava-se disso. Suspeitava-se de rompimento de um aneurisma. Partindo disso, o que se conclui? Que o IML deveria receber só pessoas que não tiveram morte natural. Como a suspeita era de morte natural, conclui-se que esse cara não deveria ter ido para lá. Né? Então, o conector que vai fazer a ligação entre as orações, né? Aí tem a palavra aneurisma, certo? Você vai usar um conector, aí substitui ponto por ponto e vírgula, aí poderia ser, por exemplo, logo, certo? Você coloca agora essa oração que vai do por até natural entre vírgulas, porque a sequência do logo é logo o corpo não deveria ter sido encaminhado para lá. Então é um conector de caráter conclusivo. Você vai ter que trabalhar um conector de caráter conclusivo, que você conclui a partir da premissa de que a suspeita que havia que a morte era natural. Foi um rompimento de aneurisma, não foi um tiro, não foi uma facada. Então, partindo dessa premissa, a conclusão é que o corpo teria que ter ido ou ficado lá ou para outro lugar, mas não para o IML. Então, C dá uma ideia de condição, pois da ideia de causa, onde da ideia de lugar, nem conjunção é, embora de concessão, logo é sinônimo de portanto, que é a resposta portanto, então, logo, por conseguinte, assim vai. Então, o conector que se enquadra aqui é um conector conclusivo. Questão muito legal, muito bonita. Maravilha, galera. Questão número 4, outra questão bem trabalhosa, bem trabalhosa. Essa questão número 4 é de tempos verbais, tá?
Bom, vamos fazer o seguinte, vou apagar de novo aqui, para ficar mais fácil a gente identificar. Tá, eu botei tudo em vermelhinho, para facilitar a nossa vida. O uso do futuro do pretérito em deveria indica dúvida. Muitas vezes a gente utiliza o fato teria. O jornalista escreve muito usando o futuro do pretérito para indicar o quê? Para indicar o desconhecimento, a dúvida em relação ao fato. Olha, isso aqui não é uma certeza, isso aqui é uma conjectura. O fato teria ocorrido, você não tem certeza se o fato ocorreu. Tá legal? O fato teria ocorrido. Só que vem cá, a ideia aqui é de dúvida. Vamos ver o deveria lá no contexto. Bom, por se tratar de morte natural, então primeiro aconteceu a morte natural. Por causa disso, a consequência é que o corpo não deveria ter sido encaminhado para lá. Certo? Ótimo. Então, a relação de causa, por se tratar de morte natural, o efeito, a consequência é essa. Gente, o futuro do pretérito, toda causa representa fato anterior. Isso aqui é uma coisa anterior. E o efeito é uma consequência, é algo que vem depois. Então, é um fato posterior. E o futuro do pretérito aqui sugere exatamente isso. Primeiro aconteceu a morte natural. Então, isso aqui é passado. Anterior, passado. Deveria é futuro, mas não em relação ao presente, mas futuro em relação a esse fato passado, a esse evento pretérito. Por isso, futuro do pretérito. Ele é futuro em relação ao fato de ter havido uma morte natural. Então, primeiro, a ideia não é de dúvida, e sim de algo que acontece posterior ao passado, daí futuro do pretérito. Além disso, o dever também indica uma ideia aí de uma atitude correta. A atitude correta é essa. Então, quando você fala assim, eu deveria ter feito isso, não é uma questão de dúvida. A atitude correta é fazer o exercício. Eu deveria ter estudado. Então, a atitude correta é estudar. Então, indica, não é uma dúvida, é uma afirmação do que é o correto de fazer. Então, não é exatamente a ideia de dúvida. Então, a letra A, dança. Beleza, letra B. Por meio do presente cativo em fica e ficam, representam-se fatos contemporâneos ao momento em que o texto é produzido. Vamos lá. Se eu falar, por exemplo, eu estou ensinando agora. É o momento, então, nesse momento, eu estou fazendo uma coisa que é simultâneo ao momento que eu estou falando isso. Mas vamos ver. Quando isso acontece, Gabriela fica indignada. Isso aqui não é uma ideia de que é algo que está acontecendo exatamente naquele momento. É uma coisa que acontece, algo que acontece corriqueiramente. Sempre que isso acontece, ela fica indignada. Isso já aconteceu algumas vezes, vai continuar acontecendo outras vezes. Então, esse fica não é que é exatamente ao mesmo tempo que o texto está sendo confeccionado, mas representa algo que sempre acontece, tá? É uma ideia de algo que se reproduz com frequência. Então dá uma ideia de algo com frequência, valor frequentativo. Então a letra B também dança. Dera e morrera usa-se o pretérito mais perfeito para representar fatos anteriores aos relatados nos 3 períodos subsequentes. O pretérito mais perfeito dá exatamente essa ideia. Aliás, a gente usa muito mais o pretérito mais perfeito composto, que é com o verbo auxiliar tinha ou havia no pretérito imperfeito no indicativo. Tinha dado, tinha morrido. É a mesma coisa, só que é o pretérito mais perfeito composto. Beleza? Maravilha. E repare, olha lá, o autor do texto está relatando um fato que aconteceu lá, uma pessoa que deu a entrada, certo? E tal. Enfim, e ele está falando também sobre a rotina do que é o ML e tal, enfim. Bom, vamos lá. Vamos agora onde é que aparecem os verbos. A vítima daquele dia dera entrada
na unidade do alemão. Então, olha lá, ele está contando um fato, mas o que acontece primeiro? É a pessoa dar a entrada no complexo alemão, morrer 2 horas depois. Então, primeiro a pessoa deu a entrada, depois a pessoa morreu. Ele está contando uma história. E depois, esse corpo foi encaminhado em ML. Então, tudo isso está no passado. Mas, o fato de essa pessoa que faleceu ter dado entrada no complexo alemão e ter morrido é anterior a um outro fato passado. Qual o fato passado? O corpo dele ter sido encaminhado. Por isso que é passado do passado. Então, essas duas situações aqui, dar a entrada e morrer, são ainda elementos que se colocam, que se posicionam no passado, que é passado em relação a quê? Ao fato de esse corpo ter sido encaminhado ao IML. Isso aqui está certo. É o passado do passado. É exatamente a ideia do pretérito mais que perfeito. Tá? Quando ele propõe a substituição de der e morrera por deu e morreu, haveria prejuízo temporal? Sim. Então, quando ele diz que não haveria, sem prejuízo das relações temporais, haveria, porque quando a gente utiliza dera e morrera, que é o pretérito mais perfeito, olha lá, repare só esse exemplo aqui. Quando eu cheguei à sala, então eu estou falando de algo que aconteceu no passado. Olha, quando eu cheguei ontem à sala, a turma já fizera os exercícios, fizera pretérito mais perfeito, fizeram os exercícios. Ou seja, eu estou comentando uma coisa no passado, quando eu entrei na sala, quando eu cheguei à sala. Mas antes ainda de eu chegar à sala, que já está no passado, a turma já fizeram os exercícios, ou seja, a ação de fazer os exercícios é ainda anterior ao momento que eu cheguei à sala. Então, essa é a ideia do pretérito mais perfeito. Se eu substituir o pretérito mais perfeito pelo pretérito perfeito, essa ideia de passado do passado vai para o espaço. Sim, o deu e morreu, que é pretérito perfeito, dá a ideia de passado? Sim, mas não a ideia de passado anterior a outro fato passado, anterior a outro evento passado, como a letra C passa. E parecia, suspeitava-se, o emprego do pretérito imperfeito sugere frequência. É possível que o pretérito imperfeito sugere frequência. Por exemplo, eu jogava todos os sábados. O pretérito imperfeito no indicativo indica que eu tinha essa frequência todos os sábados. Porque a ideia do pretérito imperfeito é justamente uma ideia de passado, mas com esse caráter habitual, costumeiro. Mas também pode ser uma ideia de algo duradouro. Tá? Então, representando fatos que ocorreram mais de uma vez, não, esse fato que não ocorreu mais de uma vez. Ele não é um fato que aconteceu com frequência, como o exemplo que eu trabalhei. Eu jogava pelada todos os sábados, aí é um fato que acontece com frequência. Aqui, em parecia e suspeitava-se, aconteceu apenas uma vez, mas uma vez de uma forma não pontual, mas uma forma duradoura. Então, quando ele fala aqui, suspeitava-se, a sensação de que daquela suspeita que o caso começa num determinado momento e vai até um determinado. Então não foi ele suspeitou por um segundo, não. Eu entreguei essa caneta para vocês. A ação acontece por um segundo. Daí o pretérito perfeito, uma coisa pontual. Mas quando ele utiliza aqui suspeitava-se, ele começou a suspeitar. É uma suspeita só, mas começou a suspeitar, digamos, na hora que o cara entrou, lá o corpo entrou, e a suspeita continuou para o resto da vida. De repente, olha, eu nem fiquei mais pensando nisso, mas continuo conservando essa suspeita. A mesma coisa, o corpo parecia saudável. Ele não pareceu saudável por um segundo, não. Desde a hora que eu vi até a hora que ele foi embora, ele parecia saudável. Então, é uma ideia é um pretérito imperfeito, mas não que dá a ideia de frequência, que é uma característica do pretérito imperfeito, dá essa ideia de frequência. Mas aqui no caso dá uma ideia de algo duradouro, uma coisa que duradouro, uma coisa que dura, fica bastante tempo. Então é uma vez só, mas de forma duradoura. Então a resposta é a letra C.
Questão número 5, uma questão que eu falo, engraçado, eles não gostam muito de questões de interpretação de texto, mas eles pedem para identificar a tipologia textual, o gênero textual, e aqui fica muito claro, né? Analisando o conteúdo temático de texto a seguir de autoria do Carlos Heitor Coni, aliás, eu adorava o Carlos Heitor Coni, adorava. Você identificará o gênero em que o texto se enquadra e, portanto, olha lá, o gênero, certo? O gênero em que o texto se enquadra, que eu falei, tipologia e gênero textual. Quando Rubem Braga não tinha assunto, ele abria a janela e encontrava um. Então, olha só. Ele abria a janela, via uma coisa lá, um passarinho fazendo cocô na cabeça de alguém. E pronto, aí vinha a inspiração para fazer uma coisa, para fazer um texto. Geralmente um texto divertido, tá? Um texto divertido, uma coisa puxada para o lado do humor, enfim. Isso é uma crônica, certo? Então, é uma característica típica da crônica. A crônica vem de cronos, tempo. Quem escrevia crônica não necessariamente tinha que falar sobre assuntos sérios. Não precisava falar sobre política, sobre economia. Não. Coisas do dia a dia. E você, a partir de uma coisa que ele abria a janela e via uma pessoa andando na rua, uma coisa engraçada, ele escrevia aquilo e fazia uma interpretação dele, muito pessoal, puxando para o humor, fazendo, enfim, algum elemento que vá puxar essa ideia. Certo? Então, é o texto mais pelo texto, sem a necessidade da seriedade, digamos assim. Então, quando ele encontrava, dava no mesmo. Ele abria a janela, olhava o mundo e comunicava que não havia assunto. Só que quando ele não encontrava nada, ele fazia uma brincadeira em cima disso mesmo, do fato de não ter assunto. Você vê que é uma brincadeira de falar. Só que ele fazia isso com tanto engenho, com tanta graça, com tanta qualidade de texto, com tanta beleza, que o texto ficava legal. O que é isso, gente? Uma crônica. Então, a crônica, certo? São formas femininas, a crônica estava feita. Identificação, né? Certo? A resposta é essa aqui, letra D de dado. Legal? Isso é uma característica da crônica. Vamos lá. Questão 6. Olha só. Questões de análise morfossintática. As questões são longas, são cansativas. É a característica dessa banca. Olha lá. Envolvendo classificação de orações. Sobre as relações sintático-semânticas estabelecidas no segundo período, a única que não traz informações verdadeiras é... Vamos lá. As orações não tendo necessidade, nem sendo, tá, criança de colo. Vamos lá. A voz anunciou clientes com necessidades especiais, com um rápido exercício intelectual, concluí que, não tendo necessidades especiais, nem sendo criança de colo, ou seja, não tendo isso e não sendo a outra, nem, gente, e também não. O nem, que aliás significa uma outra palavrinha que eles adoram em provas, né? Tampouco. Só que é uma conjunção aditiva, estabelece a ideia de adição, de soma, de acréscimo, não de adversidade. Não acontecendo uma coisa e não acontecendo a outra, ou seja, não acontecendo as duas coisas, é porque, como no caso aqui é uma soma negativa, não tendo necessidades especiais e não sendo criança de colo, então as duas coisas não acontecendo, você vê que eu estou falando as duas coisas não acontecendo, não tendo necessidade especial e não sendo criança de colo, então menos 1 e menos 1, menos 2. Só que o nem, tampouco e também não, estabelece a ideia de adição de soma. É uma soma negativa, mas é uma adição. Então não estabelece a relação de oposição, mas sim de adição de soma. Eu até falei que cai pouca questão de conector, não é? Eu estou vendo. Mas se bem que é classificação de orações, só não cai tão pouco, não. Você vê a importância desse tema realmente. Tá? Então ele quer a opção com erro, né? Inclusive ele quer a opção com erro, a gente já chegou à resposta. A letra B está certa. Ele pega as mesmas duas orações e diz que elas duas entre si estabelecem uma relação de soma. Não acontecendo uma coisa, não acontecendo a outra, não acontecem as duas. Então a ideia de adição, de soma, de acréscimo.
Agora, a questão, a letra C é bem legal. Não tendo necessidades especiais e nem sendo criança de colo, gestante, tal, correspondem a causas. Num rápido exercício, tá? Como não tinha, ou como, por que não tinha, uma vez que não tinha necessidades especiais e porque não era criança de colo, gestante ou portador de cartão, só me restava a melhor idade. Então, por causa disso, só me restava a melhor idade, algo entre os 60 e a proximidade da morte. Então, por causa disso, o efeito. Então, é muito interessante que essas duas conjunções, essas duas orações, não tendo necessidades especiais, nem sendo criança de colo, elas estabelecem uma ideia de adição, de soma, de acréscimo, certo? Nem é uma constantiva. Então, elas são coordenadas entre si, estabelecendo uma ideia de adição entre elas duas. Mas, ao mesmo tempo, essas duas orações, tá? Elas são a causa, o motivo, a razão dessa consequência aqui, ó. Porque eu não tinha necessidades especiais, porque eu não era criança de colo, gestante ou portador, a consequência é que só me restava a melhor idade. Sim, então, entre elas a ideia de adição, mas em relação à última oração, ideia de causa. Então, elas representam causas para o fato expresso na última oração. Certíssimo. Letra D, olha lá, análise morfossintática. A última oração exerce função de objeto direto da primeira. Vamos lá. Olha só, concluir que. Aí você tem uma porção de orações intercaladas. Tá? Concluir que esta oração aqui, concluir que só me restava, esta oração que só me restava, é uma consequência, aliás, é uma continuação de concluir que só me restava a melhor idade. Concluir isso. Quem conclui alguma coisa, isso é objeto direto, tá? Concluir isso é objeto direto porque está completando a ideia do verbo concluir. Sim. Então vai exercer a função de objeto direto. E o período é composto e misto. Nele se articulam orações coordenadas. Sim, você tem aquele caso da conjunção nem. Né? A conjunção nem é uma conjunção coordenativa, que liga aquelas duas orações. Mas, ao mesmo tempo, nós temos orações subordinadas. Essas duas orações que são coordenadas entre si, elas são subordinadas adverbiais causais daquela última oração. E, ao mesmo tempo, o concluir que aquela oração iniciada no que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, nós temos orações coordenadas e subordinadas, tudo misturado, tudo junto e misturado. Letra E. Para a letra E perfeita, ele queria o comentário errado. A resposta é a letra A, que não traz informações verdadeiras. Maravilha, galera. Vamos lá, questão número 7. Vamos lá. Ele pede a alternativa em que não há erro de regência, incluindo casos de uso de presença ou ausência de crase. Bom, vamos lá. Em conformidade com alguma coisa, orientações de especialistas, submetemos quem submete alguma coisa, submetemos o quê? Uma proposta. A quem? A vossas senhorias. Antes de pronome de tratamento não pode haver crase. Perfeito. Uma proposta que corrobora, o verbo corroborar, ele é transitivo direto, corrobora alguma coisa. Perfeito. A proposta de estabelecimento de um número mínimo de pontos característicos, pontos característicos no processo de identificação, processo de alguma coisa, tudo legal, a letra A está perfeita. Em conformidade a, primeiro que é em conformidade com. Segundo que a com crase é preposição a com artigo a. Como é que eu posso ter o artigo a no singular antes de orientações que está no plural? Depois, olha lá, vossas senhorias. Vossas senhorias é pronome de tratamento, a menor possibilidade de crase. Corrobora alguma coisa e não a proposta. Em conformidade a orientações, em conformidade com as orientações. A gente já viu que está errado. Com as orientações de especialistas, submetemos a vossa senhoria uma proposta, então a gente já tem um erro aqui. Certo, corrobora com, errado.
Letra D. Nossa proposta apresenta-se como uma refutação a sugestões. Refutação a alguma coisa, a preposição a existe, perfeito? Mas como é que eu posso usar o artigo a no singular? Porque se eu usei a crase, eu estou usando preposição a mais artigo a. Certo? Como é que eu posso colocar o artigo no singular antes do substantivo no plural? Gente, a gramática é muito clara nesse aspecto. É muito comum, antes de substantivos no plural, nós não usarmos o artigo. A preposição a, tudo bem. Tá? E aí, se eu quiser usar o artigo, eu teria que usar o artigo as. Eu não sou obrigado a usar o artigo as. Não sou. A preposição a, sim, refutação a alguma coisa. Ou seja, esse a é obrigatório. O artigo as é que é facultativo. Eu uso só a preposição a ou as com crase. As com crase. Que é a soma da preposição a com o artigo as. Tá? O que você não pode ter esse a com crase aqui, porque se você fez a opção pelo emprego do artigo, o artigo tem que acompanhar em gênero e número. Sugestões estão no plural. Se eu estar usando o artigo no singular. Tá legal? Ótimo. Depois aparece um erro aqui que eu vou comentar na letra E. Nossa proposta apresenta-se como uma refutação a sugestões, agora está certo, recentes na literatura e em treinamentos, tá? Uma refutação recente na literatura e em treinamentos de perícia papiloscópica que tendem ou tentam... Gente, o que tende a alguma coisa. Olha, eu tendo a fazer esse trabalho. Ele tendia a fazer esse trabalho. Então a preposição a é obrigatória. Quem tenta, tenta alguma coisa. Esses dois verbos, tender e tentar, têm regências diferentes. Eu não posso ter uma sequência botando um complemento só para dois verbos que têm regências diferentes. Eles tendem a estabelecer e eles tentam estabelecer. Como esses dois verbos têm regências diferentes, você não pode ter um complemento só para esses dois verbos. Então, confirmamos resposta letra A. Beleza? Questão número 8. Vamos lá, alternativa correta quanto à concordância. Você vê que as questões, na realidade, o chato das questões é que elas são longas. Elas são trabalhosas. Entendeu? Mas também, se você tiver com o olhar treinado, você consegue resolver as questões até com uma certa velocidade. Beleza? Olha lá, quanto mais obscuro e sem detalhes forem as estruturas, vem cá. Quanto mais obscuras as estruturas forem, quanto mais obscuras. Tá? Esse termo obscuras está qualificando estruturas. Beleza? Mesma coisa, quanto mais obscuro sem detalhes for, aqui primeiro erro, quanto mais as estruturas forem, as estruturas é sujeito, quanto mais as estruturas forem obscuras. Então, dois erros aqui. Certo? Maravilha. Letra C, quanto mais obscuras e sem detalhes forem as estruturas, então, quanto mais as estruturas forem obscuras e sem detalhes, beleza, menor o poder individualizador que essas forem as estruturas das cristas capilares, essas cristas capilares terão. As estruturas das cristas terão. Então, o sujeito do verbo ter também é as estruturas das cristas papilares. Maravilha, está no plural, o verbo está no plural. A letra D começa bem. Quanto mais obscuras, plural perfeito, forem, tudo isso vai certo, mas chega no final, olha o erro aqui, não é terá, é essas estruturas das cristas capilares, olha só, não é cabelo, papilares, terão. Bom, a letra E, quanto mais obscuras, a gente já sabe que o certo seria obscuras, forem, tá? O terão no fim está certo. Então, questão número 8, letra C, questão de concordância. 9. Questão em que não há erro de grafia. Então, grafia ou acentuação, você vê que eles botam tudo num bolo só. Certo? O cristianismo seria verdadeiro se acolhesse. Acolhesse com dois S's. Não é acolhe-se alguma coisa, é se acolhesse. É o verbo acolher no pretérito imperfeito do subjuntivo. Fiéis, leva acento. Tá?
Étnico-raciais se escreve assim. Beleza? É com hífen. Ah, Rosenthal, mas eu aprendi que quando não teria que dobrar o R. Isso funciona, gente. Quando é um prefixo, só que étnico. Étnico não é um prefixo. Étnico é outro radical. Só que é uma palavra composta. Tá? Então, a palavra composta, tá, não tem as mesmas características do prefixo. Tá? Por exemplo, micro é um prefixo. Aí você junta micro a palavra região. Aí, nesses casos, a nova ortografia manda você dobrar o R. Pô, mas o mesmo não acontece com étnico-raciais? Não. Por quê? Porque é uma palavra composta. Isso aqui, micro, não é outro radical, é um prefixo. Então, isso aqui também está errado. Tá legal? Maravilha. Bom, vamos lá. O cristianismo seria verdadeiro se acolhesse fiéis, com acento perfeito, né? Eu sempre chamo a atenção de vocês que esse E perdeu o acento se viesse uma sílaba depois. Tá? Então, por exemplo, diarreia. Diarreia. Tá? Isso aqui tinha acento antes da reforma ortográfica. Mas qual é a diferença entre fiéis e diarreia? É que lá na última sílaba é rei A. Eu tenho um Azinho. Então, esse E que é o ditongo aberto e tônico, não está na última sílaba. Aqui em diarreia, perdeu acento. A mesma coisa acontece com herói. Herói continua com acento. Mas heróico não. Por quê? Porque esse ditongo aberto, oi, não está mais na última sílaba. Eu tenho a sílaba co depois. Beleza? Então a gente já chegou à resposta. A letra B está inteiramente correta. Letra C. O cristianismo seria verdadeiro se acolhesse fiéis. Está faltando acento. Étnico-racial a gente já falou que está errado. Tá, o cristianismo seria verdadeiro se acolhesse com C, né? É dose, né? Acolhesse. 2 S. Tá? Aqui está certo. O cristianismo seria verdadeiro se acolhesse fiéis. Está faltando o acento aqui. De todas as origens, tal. Então, aqui está inteiramente correta a letra B de bola. Maravilha. E a última questão de pontuação. Olha o tamanho de cada alternativa, gente. Olha o tamanho. É trabalhoso, mas se você está acostumado a fazer questões, você não vai sofrer tanto assim. Bom, vamos lá. Sem os avanços em áreas como eletromagnética, metalurgia, química e tantas outras, sem os avanços nessas áreas todas, então isso aqui acaba. Se não acontecer isso aqui é uma expressão de valor condicional. Isso aqui tudo é um adjunto adverbial. Certo? Se isso tudo aqui é um adjunto adverbial, e é um adjunto adverbial de corpo gigantesco, você tem que ter essa vírgula aqui isolando. Não seriam possíveis outros tantos que hoje conhecemos, a exemplo do smartphone, ícone de uma nova cibernética. Dada a sua total integração... Pera lá, isso aqui sozinho não faz sentido. Você tem que colocar uma vírgula aqui. Dada a sua total integração. Mesma coisa. Possibilitando situações? Mesma coisa. Tem que ter vírgula aqui. Possibilitando situações. Isso aqui sozinho. Gente, eu tenho sempre chamado a atenção de vocês. De ponto a ponto, tem que fazer sentido. Então, isso aqui faz sentido? Dada a sua integração no nosso cotidiano, não faz sentido, não é coerente. Mesma coisa, de ponto a ponto, de possibilitando até aqui. Possibilitando-nos situações anti-inimagináveis sem a presença do equipamento. Isso aqui sozinho faz sentido? Não. Então, isso aqui tinha que estar tudo junto. Uma estrutura só. Então, na realidade, esses pontos que estão errados, o certo seria com as vírgulas. Letra B. Sem os avanços em áreas como eletromagnética, metalurgia, química e tantas outras, beleza, a vírgula que faltou no outro, não seriam possíveis outros tantos que hoje conhecemos. A exemplo do smartphone, ícone, isso aqui sozinho faz sentido sozinho, isso aqui? Não é? Mesma coisa. Não faz sentido sozinho isso aqui, então você não pode transformar isso aqui no período. Mesma coisa, dada a sua, mesmo problema. Tá? Então, nós temos erros de pontuação. Isso aqui poderia ter a vírgula, que aí seria uma continuação.
Bom, vamos lá. Letra C. Estudo realizado pela revista Harvard Business Review indica que as mulheres... Gente, o que introduz a oração subordinada substantiva? Indica isso. Esse que aqui é um conector. Você não pode separar o conector da sequência da oração por vírgula. Isso é um erro crasso. Então, essa vírgula que separa o conector da sequência da oração. Compõe 41% dos empregos ligados à tecnologia e ciência dos Estados Unidos. No entanto, 52% delas... Gente, essa vírgula que vem antes, no entanto, que introduz a oração adversativa, está perfeita, mas essa outra vírgula depois não. Até existe casos, no entanto, vir entre vírgulas, mas nesses casos, no entanto, a conjunção tem que estar deslocada. Tem que estar deslocada. Essa conjunção não, ela está iniciando uma nova oração, ela não está deslocada. E depois, 52% delas já abandonam, tem uma vírgula separando sujeito e verbo. Então, um festival de lambanças. Então, você vê, cara, basta um erro. Você encontrou um erro, segue em frente. Você não pode perder tempo. Estudo realizado pela revista Harvard Business Review. Esse estudo indica, cara, olha só, isso tudo aqui é sujeito. Você não pode colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo. E indica isso. Quem indica alguma coisa, isso é objeto direto. Esta oração introduzida pela conjunção que é uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Ela é o objeto direto do verbo indicar. Esta vírgula separa o verbo do objeto direto, que também é um erro grosseiro. Então, de cara aqui eu já encontrei vários erros. Aqui, o ambiente machista. Aqui, ó, outra vez, aqui, ó. Dos Estados Unidos, no entanto, 52%, vírgula errada. Outra, olha quantas vírgulas erradas. É fácil de você identificar. É uma questão de pontuação que você pode matar com velocidade, embora a questão seja muito longa, muito grande. Estudo realizado pela revista Harvard Business Review indica que, olha lá, sujeito, ele não separou o sujeito do verbo, não separou o verbo do objeto direto. Compõe 41% dos empregos ligados à tecnologia e ciência dos Estados Unidos. Aí a vírgula agora separa a oração coordenada adversativa, que estabelece a ideia de adversidade e oposição. A conjunção está exatamente no seu lugar, a oração está começando aqui, então a conjunção não está deslocada. Na sequência vem o sujeito. Aí você vê, olha lá, repare que agora, de ponto a ponto, aliás, daqui do estudo até a área, que é uma frase só, você vê que a frase inteira faz sentido. Como também o ambiente a ter empregos faz sentido. Um ambiente machista é um dos principais fatores que as levam, o pronome oblíquo a está fazendo referência a mulheres, que levam as mulheres a desistir dos seus empregos. Perfeito. A letra E não tem nenhum erro, nenhuma vírgula separa o sujeito e verbo, verbo de complemento, colocando uma vírgula inadequada, não. A vírgula que aparece aí é que separa a oração coordenada adversativa, enfim, tudo perfeito. É essa a resposta. Galerinha, com essa questão aqui, eu concluo mais um Rumo à Posse, né, hoje da Banca FAPEC, que faz concurso para o Mato Grosso do Sul. E eu acho que ficou bem caracterizado o estilo da banca. É uma banca que gosta de questões longas. É uma prova mais assustadora do que propriamente difícil, porque você vê sempre questões muito grandes, mas elas não são necessariamente difíceis. Tá? Então, se você fizer com objetividade a prova, você inclusive faz muito rápido. Às vezes, essa banca me lembra um pouco a ESAF, aquela banca que acabou, que também trabalhava com questões muito longas, mas nem sempre essas questões eram difíceis. Tá legal, galera? Maravilha! Grande abraço para todos e até a próxima, pessoal.